Maravilha. Boa noite, professor Lucilo Macedo, Direito Penal 3, quarto A e B, noturno da Faculdade FACIP Cuiabá, dia 5 de novembro do ano de 2020. Hoje nós faremos, então, a nossa vista de prova, ou seja, da prova que aconteceu na semana passada, na quinta-feira, tá bom? Então vamos lá. Eu sei que a questão ela tá alternada para vocês aí, Cada um tem uma. Na verdade, ela pode ter para uns na primeira questão, para outros na terceira, enfim, ela está embaralhada. Mas vocês vão relembrar e quem puder me acompanhar, a gente vai aproveitando e questionando aí cada uma das alternativas, tá bom? Então vamos lá. Aqui na minha primeira questão, vou primeiro analisar todas as questões objetivas, depois faremos a análise das questões, nas duas questões subjetivas, tá ok? Primeira questão objetiva, então, ela pode estar em outra ordem na prova de vocês. Ela diz assim: nos crimes contra a honra, assinale a alternativa correta. Lembrando que quando eu falo em crime contra a honra, eu falo em três crimes: calúnia, 138, difamação, artigo 139, e injúria, lá no artigo 140. São os três crimes que o Código Penal traz como sendo crimes contra a honra. A denunciação caluniosa, presente lá no artigo 339, ela não é um crime contra a honra. Ou seja, aquela pessoa que procura dolosamente, com a intenção de trazer uma informação falsa de um crime, procura a delegacia de polícia, noticia um crime, sabe que é falso, e o delegado, então, determina a instauração desse inquérito policial. Nesta hipótese, não temos um crime contra a honra, mas o crime previsto lá no artigo 339 do Código Penal. Tá bom? Então vamos lá ver quais são as alternativas corretas. Primeiro, letra A. A injúria real, que é aquela prevista no 140, parágrafo 2º do Código Penal, consiste em violência ou vias de fato que, por sua natureza ou pelo meio empregado, até aqui está correto, se considerem crime hediondos. Não. O texto da lei, o artigo 140, parágrafo 2º, ele fala assim, que se considerem aviltantes, E não fala que considerem-se crimes hediondos. Então, essa alternativa, ela está equivocada, tá? Outra alternativa. Nos crimes contra a honra, a tentativa será possível na hipótese de tratar-se de crime plurissubsistente. Resposta tranquila, resposta sem crises, Resposta tranquila, absolutamente correta. A tentativa nos crimes contra a honra, ela só é possível mesmo, quando esse crime for plurissubsistente. Ou seja, quando um crime puder ter vários atos, ele se perfaz em vários atos. Por exemplo, dá um exemplo aqui, ele quer atingir a honra de alguém, para isso ele utiliza do celular, tem que ter uma internet, tem que ter um grupo, tem que chegar a mensagem, Então, para que aconteça isso, é possível que aconteça uma ruptura, uma cisão nesses momentos. Então, a conduta só é possível justamente nos crimes plurissubsistentes. Trabalhamos muito em sala de aula. Não existe tentativa nos crimes contra a honra quando são unissubsistentes, ou seja, um ato só. O grande exemplo que nós temos, o crime contra a honra verbal. Falou, um abraço, acabou, não tem como voltar, Então a tentativa não seria possível nos crimes unissubsistentes, tá ok? Então essa é a alternativa perfeita, linda, espero que todos tenham marcado esta alternativa, tá? Os colegas, por favor, me interrompam a qualquer momento, sem cerimônia, me indagando, questionando, não tem problema algum, tá? Vamos só olhar as demais alternativas para saber se alguém marcou, se alguém tem algum equívoco, É admissível exceção da verdade. Exceção da verdade, lembrando os colegas que exceção da verdade é você provar o que você está dizendo. É a prova do alegado. Então, está dizendo a questão que a exceção da verdade na calúnia ocorrerá se a vítima for funcionária pública e a ofensa for relativa ao exercício de suas funções. Jamais, Então, imagina, por exemplo, jamais calúnia não, tem que ser o crime de difamação. Então, você vai lá, vamos lá dar um exemplo aqui, Você vai atingir a honra dizendo que aquela determinada funcionária pública, vamos lá, a dona Benedita, por exemplo, que trabalha lá na secretaria da prefeitura. Então você fala que ela todo dia vai trabalhar embriagada.
né? Se você falar que todo dia ela vai trabalhar embriagada, automaticamente nós temos o que ali? O fato até pode ser verdade, mas na verdade isso é um crime de difamação. Por que difamação? Porque embora o fato, você impute um fato falso ou um fato verdadeiro, é importante entender que a sua intenção é macular a honra daquela pessoa. Então, estamos diante de um crime de difamação, tá? O crime de difamação, ele admite a exceção da verdade, a prova do alegado, porque, dá um exemplo, a dona Benedita, ela representa quem ali? O município. Então, ela tem que representar de forma legal, de forma muito bem feita. Então, como ela representa o município, cabe eu provar, então, que dona Benedita vai trabalhar. Então, em estado de embriaguez. Toma um corotinho quando sai da sua casa de carro para ir lá trabalhar de manhã, né? Então, eu posso provar o que eu estou dizendo. Até pode ser verdade que a dona Benedita realmente gosta de tomar um corote, gosta de dar um tapa numa cachaça. Mas, né, o fato em si configura o crime de difamação, tá bom? Então, na verdade, cabe a prova do alegado para o crime de difamação e não para o crime de calúnia. Então, se eu falar que a dona Benedita, que trabalha lá na secretaria, na prefeitura, falar que ela, então, foi ela, então, que efetuou disparos de arma de fogo, né, em tal pessoa, isso não posso provar o que eu estou dizendo em relação a ela, porque o fato não é em relação ao exercício de suas funções. Quando eu falo exercício de suas funções, obrigatoriamente é o crime de difamação. Tá ok? Vamos mais. Letra D. É admissível a retratação apenas nos casos de injúria e difamação. Opa! Professor, difamação é possível, né? É possível a retratação. Porém, o artigo 143 do Código Penal, ele nos ensina, e a letra da lei ela é tranquila, ela fala que não é injúria, mas sim calúnia e difamação. Bastava a leitura atenta, né, do artigo 143. Retratar é o mesmo que desdizer, né? E tem que ser uma retratação cabal. Do mesmo jeito que foi a ofensa, tem que ser a retratação cabal, né? Foi pela internet, será pela internet. Foi pelo jornal, será pelo jornal. Foi pelo grupo de WhatsApp, será pelo grupo de WhatsApp. Tá bom? Por último, tem uma alternativa que diz assim: é admissível perdão judicial no crime de injúria. Para com isso, né? Perdão judicial no crime de injúria, nenhum momento, nenhum dispositivo traz a questão do perdão judicial para o crime de injúria, né? Então, ele não traz o perdão judicial, ele não traz isso aí, né? Então, perdão judicial para o crime de injúria, ele não traz, então não poderia considerar essa alternativa como alternativa correta. Tudo bem? Tranquilos? Alguma indagação? Não? Por favor, podem me interromper aí a qualquer momento aí, tá bom? Se não tem nenhuma indagação, passo para mais uma questão. Foram questões bem tranquilas, acredito, né? Próxima questão. Ainda em relação aos crimes contra a honra, que ficamos algumas aulas trabalhando os crimes contra a honra. Em relação aos crimes contra a honra, assinale a alternativa correta, tá? Então vamos lá, inciso 1, ela traz 3 afirmativas. No crime de injúria, o momento consumativo ocorrerá quando terceira pessoa tomar conhecimento do fato imputado? Não, está errado. Não é quando terceira pessoa tomar conhecimento do fato imputado, porque a injúria atinge a honra subjetiva. Aquilo que ele mesmo, aquele que foi ofendido, então, né, pensa a seu próprio respeito. Então, o momento consumativo é quando ele toma ciência do fato imputado. Então, o inciso 1, ele está errado. Inciso 2. No crime de calúnia, não ocorrerá a exceção da verdade. Também está errado. No crime de calúnia, existe a exceção da verdade. É possível você provar o que você está dizendo, né? Então, a questão também está errada. Inciso 3. O fato de Eustáquio dizer a Roberta, num grupo de WhatsApp de trabalho, que Roberta era uma vagabunda e uma pilantra, constitui crime de injúria? Perfeito! Constitui crime de injúria. Atribuiu, então, Eustáquio a Roberta 2 qualidades negativas: vagabunda e pilantra, né? Então, chamar alguém de vagabundo ou de pilantra é atribuir a essa pessoa uma qualidade negativa, e esta qualidade negativa corresponde exatamente, né, ao artigo 140 do Código Penal, ao crime de
injúria. Então você É, iria marcar. professor, Pois não. Pode mas não falar. é só quando é imputado crime, quando essa injúria ela é um crime? Não, para imputar para ser crime, colega Wesley, tem que ser a calúnia. A calúnia é imputar a alguém um fato falso definido como crime. Chamá-la de pilantra, não estou imputando aí o crime em si, mas sim uma qualidade negativa. Vou dar um exemplo, Wesley, para ficar legal, isso é sempre importante. Dá um exemplo aqui. Então imagina, por exemplo, que Eustáquio diga a Roberta, né? Roberta, foi você então que praticou aquele assalto ao Banco Central de Fortaleza. E eu sei que não foi. Isso é calúnia, Wesley. Isso é calúnia. Então, chamar alguém de pilantra, embora você entenda, chamar alguém de pilantra é por alguma conduta que ela tenha realizado de forma equivocada, de forma criminosa, né? É uma qualidade negativa. Então, não é calúnia, mas sim injúria chamá-la de pilantra, porque é uma qualidade negativa. Para ficar bem claro, Wesley, é muito Então importante que. essa alternativa estava errada, né? Oi? Não, essa alternativa estava Essa correta, porque ele fala assim: estava correta? constitui crime de injúria. Tá correto. Tá correto. É crime de injúria. Chamar alguém de vagabunda e pilantra é injúria. Tá correto. Calúnia é quando eu atribuir um fato falso tido como crime. Tem que ser um crime. Por exemplo, ela praticou assalto ao Banco Central de Fortaleza. Aí seria um crime. Como não estipulei, não atribuí uma conduta delituosa, a alternativa está correta. É o crime de injúria. Somente o inciso 3 está correto. Tá ok? Tranquilo? É boa sua pergunta, é assim que nós aprendemos, indagando, né? Perguntando, entendendo, às vezes não concordando, né? Mas é isso mesmo. Tranquilo, Não, Wesley? beleza. Compreendeu Tranquilo, mesmo? tranquilo, professor. Posso voltar Compreendi, novamente sem compreendi. problema nenhum, volto com muita alegria. Não, tranquilo. Verdade? Posso É que acreditar? a injúria, na verdade, ela vai ser o que não é fato de crime, né? E a Perfeito. calúnia, ela é crime. Perfeitamente. É você chamar alguém de burro, idiota, vamos estender aí, mocreia, né? Baleia, porcaria, né? Isso é qualidade negativa, né? Isso é Isso qualidade é negativa. bullying, professor. Isso é bullying. Isso é bullying. Isso é... Então, esse bullying, o bullying é um crime é o crime de injúria. Mas bem colocado. O crime aqui é realmente injúria, tá? Show de bola? Beleza. Vamos mais uma aí, por favor, me interrompam a qualquer momento. Mais uma objetiva. Depois passaremos para as subjetivas. Mais uma objetiva. No que se refere às lesões corporais, assinale a alternativa correta. Lembrando os colegas que quando eu falo lesão corporal, eu estou trazendo a lesão corporal do artigo 129 do Código Penal, 129 caput, lesão corporal de natureza leve, 129 parágrafo 1º, lesão corporal de natureza grave, 129 parágrafo 2º, lesão corporal de natureza gravíssima, 129 parágrafo 3º, lesão corporal seguida de morte, 129 parágrafo 6º, lesão corporal culposa, 129 parágrafo 7º, ele vai trazendo lesão corporal privilegiada, parágrafo 9º, parágrafo 10, lesão corporal quando se tem violência doméstica. Então, vai envolver a lesão corporal do artigo 129. Vamos a ela. Primeira alternativa. Para o delito, é irrelevante o fato do agente cometer o crime impelido por motivo de considerável valor social ou moral ou pelo domínio da violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Atenção! É irrelevante? Não. É relevante. Vou mostrar para os colegas por que é relevante. Acompanhem comigo o 129, parágrafo 4º do Código Penal. Ele traz que quando o agente pratica o fato sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, ou sob o domínio de, ou sob a relevância, né, praticada pelo relevante valor moral ou social, temos aí uma possibilidade de diminuição de pena de 1/3. Então, não é irrelevante, é relevante. Então, a questão ela está totalmente equivocada.
Por que é relevante, professor Lucilo? Porque aqui é uma causa de diminuição de pena. Maravilha, colegas? Mais uma alternativa. Na hipótese de lesão corporal culposa, que é 129, parágrafo 6º, o juiz não poderá deixar de aplicar as penas se as circunstâncias atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária, né? Então está dizendo que o juiz não poderá, cuidado com as expressões não, exceto, somente, todavia, né? Com exceção. Na verdade, não poderá, não. Ele poderá deixar a pena. Poderá. Então, vamos imaginar, por exemplo, aqui, vamos trazer um exemplo. A família está. O marido está fazendo a limpeza do quintal, limpando ali a calçada, enfim, começa a jogar pedra, né? Começa a jogar pedra. E vamos imaginar, por exemplo, que ele, ao jogar uma determinada pedra, né, para o lado de fora, ele acaba também caindo quando arremessa essa pedra, né, e sofre aí uma lesão, né? E acaba atingindo terceira pessoa, ou mesmo, ao arremessar essa pedra, ele acaba acertando essa pedra na cabeça de seu filho. Então imagina, seu filho está lá jogando videogame, tranquilo, brincando, lá você limpando, joga essa pedra, acerta seu filho. Poxa vida, foi uma lesão culposa. Agora imagina para um pai acertar com uma pedra o seu próprio filho, né? Então, o juiz pode deixar de aplicar a pena, né? É a possibilidade do perdão judicial aplicável, né, à modalidade culposa. Por sinal, o perdão judicial ele só tem aplicabilidade na modalidade culposa, tanto no homicídio culposo quanto na lesão corporal culposa, né? A previsão legal, né, está lá no 129, parágrafo 8º, né? A previsão legal está no 129, parágrafo 8º. Então, essa questão ela está incorreta. Mais uma alternativa. Constitui circunstância atenuante. Quando eu falo atenuante, eu estou chamando aqui os artigos 65 e 66 do Código Penal. Constitui circunstância atenuante o fato do delito ser praticado contra cônjuge ou companheiro, ou ainda de prevalecer o agente de relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade. Errado, absolutamente equivocado. Isso não é atenuante, pelo contrário, né? Isso é, na verdade, uma elevação do mínimo e do máximo da pena. Isso tem previsão legal, dá uma olhadinha lá no 129, parágrafo 9º. É a chamada lesão corporal no âmbito doméstico, ou seja, existindo uma violência doméstica. É uma elevação da pena mínima e da pena máxima. É uma modalidade qualificada do delito de lesão corporal. Ok? Mais uma alternativa, podem me interromper a qualquer momento, sem cerimônia. No crime de lesão corporal seguida de morte, a tentativa não será admitida. Lesão corporal seguida de morte é um crime pré-ter-doloso, é um crime previsto no artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal, que diz assim: se resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. É o que a doutrina caracteriza como crime pré-ter-doloso, ou seja, pré significa antes, né? Ou seja, na conduta antecedente ele tem dolo na lesão, porém na conduta consequente, ou seja, no resultado, ele age então com culpa. Então, vamos dar um exemplo aqui, né, do agente. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, tem dois amigos, né? O Hugo, ele é amigo então da Carolina. Então, vamos imaginar, o Hugo é amigo da Carolina. Então, o Hugo resolve então dar uma pedrada na sua amiga Carolina, né, na sua amiga Caroline, melhor. Então, o que ele faz? Ele arremessa a pedra. Então, o Hugo, ao arremessar a pedra, ele deseja o quê? Acertar a cabeça de Caroline. Ele acerta com a pedra na cabeça de Caroline. Porém, Caroline acaba se desequilibrando, né? Bate a cabeça no degrau da escada e acaba falecendo. Veja, o dolo inicial da conduta de Hugo era o quê? Era a lesão. Porém, acontece um resultado, uma conduta posterior que é culposa. A morte de Caroline. Então, veja, essa morte de Caroline ele não desejava. Ele desejava apenas a lesão. Isso é um crime pré-ter doloso, né? Então, isso é um crime pré-ter doloso. Como tem culpa
no resultado consequente, a tentativa jamais poderá ser chamada. Por sinal, quero que vocês entendam sempre isso. Toda vez que eu tiver a modalidade culposa, a tentativa, quando eu falo tentativa, é aquela diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso 2 do Código Penal, diz ser tentado o crime quando, por circunstâncias alheias ao agente, ele não consumou o ato, diminui-se a pena de 1/3 a 2/3. Né? Então, como tem culpa, a tentativa está totalmente afastada, tá ok? Então, essa alternativa ela está totalmente correta, realmente não admite a modalidade tentada, isso foi bem explanado, bem explicado em nossas aulas. Espero muito que todos tenham acertado, ok? Alguma dúvida, algum questionamento? Doutor, Não? no caso, seria indiciado como homicídio. Não, não será indiciada como homicídio. Vou te explicar, Juliana. Ele vai nascer um inquérito policial, porque, na verdade, Juliana, até pode ser indiciado pelo crime de homicídio, mas a questão ela tem que demonstrar para você. É porque eu tenho o crime no Código Penal de lesão corporal seguida de morte. Ao arremessar essa pedra, ele desejava matar? Não. Então, é lesão corporal seguida de morte, tá? Então, ele vai nascer o inquérito policial, o oferecimento da denúncia pelo crime de lesão corporal seguida de morte, tá? É um crime pré-ter doloso, tá? E aproveito, Juliana, para também complementar na sua resposta. Embora Juliana tenha o resultado morte, ele não é levado a julgamento pelo tribunal do júri, porque ele não é, tá? Ele não é um crime doloso contra a vida. Então ele só vai a julgamento pelo tribunal do júri se for um crime doloso contra a vida. Tá? Gostei de sua pergunta. Beleza? Tá bom. Beleza. Joia. Mais uma. Só para fechar a questão. Professor, Pois não? só para fechar essa questão aí. Por favor. Como que você vai mensurar essa classificação aí, se ela foi uma tentativa, se ela foi uma lesão corporal Perfeito. ou se foi uma tentativa? Perfeito. Não é fácil, tá, Wesley? Na prática não é fácil. Numa questão de prova, ele tem que demonstrar para você de forma cristalina, tá? De forma cristalina, ou seja, o agente queria causar a lesão e aconteceu o resultado morte involuntário, ou seja, que ele não desejava. Na prática é muito difícil, tanto é que muitas vezes, na prática, nós buscamos desclassificar, como a colega Juliana perguntou, um crime que nasce como homicídio e muitas vezes a gente tenta desclassificar para lesão corporal seguida de morte, porque é uma pena menor que vai de 4 a 12. Tá? Numa questão de prova, ele tem que deixar muito claro para você. Tá, mas é por isso que eu estou perguntando assim para você, no sentido de que como que você vai mensurar? Numa prova, assim, por exemplo? Na prática, porque, por exemplo, ele jogou a pedra, um exemplo. Maravilha. Que usou aí. Ele joga uma pedra. Show. Ele assumiu o risco do resultado. Não, esquece isso. A questão tem que demonstrar para você, tá, Wesley? O agente queria, ele tinha o dolo de causar a lesão. Na questão, tá? Na questão, ele tinha o dolo de causar a lesão, porém aconteceu o resultado morte. A questão tem que demonstrar bem claro isso, tá? Agora, por exemplo, numa conduta prática, por exemplo, isso aconteceu, igual você falou, aí ele assumiu o risco de produzir o resultado. O próprio 129, parágrafo 3º, ele deixa muito bem claro, ó, lesão corporal seguida de morte. Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-la. Tá? Numa situação problema, se a questão não for bem tranquila de demonstrar a questão do dolo, você até pode considerar dessa forma. Então, beleza. Professor. Pois não? Boa noite, tudo bom? Tudo jóia, Carol. Manda ver. Da minha opinião a respeito do caso, nesses casos, por exemplo, de lesão corporal seguida de morte, vai depender muito das circunstâncias. Vamos supor, uma pessoa dá 3 chutes e 2 socos na cara de alguém. E ninguém vai dar 3 chutes e 3 socos na cara de alguém sem ter a intenção de fazer alguma coisa pior do que a lesão, não é? Mas você concorda comigo? Diferente... 3 socos na face de alguém. Quem dá 3 socos na face de alguém, uma bicuda na barriga. Vou trocar aqui, uma bicuda na barriga.
tem a intenção de matar, Carol, você acha? Com 3 socos Assim, na no face. caso, tá, vamos supor que a gente troca os locais. A pessoa atinge intencionalmente uma parte que ela sabe que poderia ser mortal ali. Perfeito. Ela não teve intenção de machucar, ela teve a Aí intenção tudo de bem. matar. Aí é um crime de homicídio. Concordo com você. Então, Mudaria nesse caso a gente analisaria como que foi os fatos para a perfeitamente. gente poder analisar se foi lesão, Perfeitamente. se foi a Perfeitamente. tentativa, né? Tá corretíssima. Tá corretíssima. Ok. Tá? Maravilha sua indagação. Professor, Perfeito. Pois não? é muito minucioso, na verdade, né? Porque, Muito. por exemplo, eu já vi um caso de uma pessoa amiga da família, Certo? que o cara deu um mata-leão na pessoa e ele Certo. foi como homicídio culposo. Então, tipo Culposo? assim, não, doloso, né? Quando Doloso, não há doloso. intenção, né? Mas chegou a matar, não. Matou, a pessoa Homicídio, morreu. não tem nem o que ver. A lesão corporal, a única lesão corporal que ela tem um resultado morte é a lesão corporal seguida de morte, que é um crime pré-ter doloso, né? Então você tem que determinar o quê? O dolo. Não homicídio é o animus necandi, a vontade cristalina de você matar. Na lesão corporal é o animus laedendi, ou seja, a vontade de causar lesão, né? A vontade de causar lesão. Ok? Tranquilos? Beleza. Nesse caso aí, na verdade, assim, igual a amiga disse aí, Ela né? definiu Se a pessoa, perfeitamente. por exemplo, ela vai dar um soco no rosto de uma outra pessoa, ela cai e bate a cabeça ali e ela falece. A intenção não é Lesão matar, corporal seguida de mas morte. Perfeitamente. Dolo na lesão e culpa no homicídio, culpa na morte. Lesão corporal seguida de morte. Show? Beleza. Show. Vamos só essa outra alternativa aqui para fechar. Na lesão corporal, a lesão corporal será de natureza leve se do fato resultar incapacidade da vítima por mais de 30 dias. Errado. Isso não é lesão corporal de natureza leve, isso é lesão corporal de natureza grave. Está lá no 129, parágrafo 1º do Código Penal. Ok? Beleza. Vamos aí para mais uma questão objetiva da nossa provinha. Espero que todos tenham gabaritado a nossa provinha aí, que a nossa provinha estava, tenho certeza, bem gostosa de fazer. Essa questão é em relação ao crime de furto, artigo 155 do Código Penal. Né? Caiu uma questão de furto, vamos analisar. Em relação ao crime de furto, assinale a opção correta. O emprego da fraude não é considerado uma qualificadora? Errado, né? A fraude qualifica o crime de furto, ou seja, a fraude, a destreza, o abuso de confiança, o concurso de 2 ou mais pessoas faz com que o crime de furto saia da pena de 1 a 4 anos e passe então a ter uma pena de 2 a 8 anos. Então a fraude é uma qualificadora, está presente lá no 155, parágrafo 4º do Código Penal. Letra B. O agente que utilizar-se da habilidade para conseguir a subtração de um celular de determinada vítima, sem que a mesma perceba, terá praticado o crime de furto qualificado. Resposta absolutamente correta. Ou seja, qual é esta qualificadora? Esta é a qualificadora da destreza, né? Essa é a qualificadora da destreza, né? A destreza, então, ela está presente aqui. Então, é a qualificadora da destreza presente lá na figura do 155, parágrafo 4º do Código Penal. Essa seria a alternativa correta. Mas vamos ver as demais. Na hipótese de furto privilegiado, que é aquela lá do 155, parágrafo 2º, quando o agente é primário e a coisa não seja, a coisa seja de pequeno valor. O que é pequeno valor? A coisa que não exceda um salário mínimo vigente à época dos fatos. Então vamos entender o que é o furto. Por sinal, o furto privilegiado ou furto mínimo possibilita que o magistrado aplique uma diminuição de pena de 1/3 ou 2/3, substitua a pena de reclusão pela pena de detenção, ou ele tem uma terceira alternativa, uma terceira via, né, que é aplicar somente a pena de multa. Previsão legal do 155, parágrafo 2º do Código Penal. A alternativa diz assim:
Na hipótese de furto privilegiado, basta que o agente seja primário ou de pequeno valor a coisa subtraída negativo, requisitos cumulativos, primário e pequeno valor a coisa subtraída. Então, essa alternativa está errada. Mais uma alternativa, a pena será aumentada de metade se o crime for praticado com emprego de artefato explosivo. Negativo. É uma modalidade qualificada. O próprio 155, em seu parágrafo quarto A, ele traz a pena de 4 a 10 anos quando houver emprego de explosivo ou artefato. Então, não é, na verdade, uma causa de aumento. É uma qualificadora que eleva, então, o mínimo e o máximo da pena. Última alternativa. Na hipótese de furto noturno, será reconhecido uma agravante. Errado. Agravante são aquelas do artigo 61 e 62 do Código Penal. Reconhecer um furto noturno, ou seja, aquele previsto lá no 155, parágrafo 1º do Código Penal, não é agravante, mas sim uma causa de aumento, quando o agente praticar o furto durante o repouso noturno, né? Ou seja, no momento que as pessoas daquela localidade estão repousando, a pena será aumentada em 1/3. Então não é agravante, mas uma causa de aumento, tá bom? Bom, vamos à última questão objetiva antes da análise das questões subjetivas. A última questão objetiva era assim: Aurélio dolosamente referiu-se ao seu vizinho Gonçalo. Resolveu procurar determinada delegacia de polícia para noticiar que o mesmo tinha praticado um determinado assalto a uma agência bancária no ano de 2019, mesmo sabendo que o fato era inverídico. O delegado de polícia determinou a instauração do inquérito policial para apurar o fato delituoso. A conduta de Aurélio deve configurar A. Difamação, errado. B. Denunciação caluniosa, artigo 339, corretíssimo. Ele sabia que não tinha sido ele o autor do fato, procura a delegacia de polícia e então nasce ali um inquérito policial. Então não é de nenhum dos 3 crimes contra a honra, nem calúnia, nem difamação, nem mesmo injúria, mas sim a denunciação caluniosa do artigo 339, que diz o seguinte: dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente, pena reclusão de 2 a 8 anos e multa. Então, resposta correta: denunciação caluniosa do artigo 339 do Código Penal, não tendo aqui, nenhum dos crimes contra a honra. Bacana? Espero que todos tenham gabaritado aí, as 5 questões objetivas, tá ok? Então tá bom. Tranquilos? Podemos ir para as questões abertas, as 2 questões abertas, que vocês tinham que justificar e fundamentar a resposta? Vamos a elas então. Tereza e sua amiga Sebastiana resolvem subtrair bens da propriedade de sua vizinha Raimunda, utilizando-se uma arma de fogo de uso proibido, uma AR-15. Importante ressaltar que exerceram a grave ameaça antes da subtração da coisa e mantiveram Raimunda trancada e amordaçada no banheiro da residência por várias horas, para que revirassem a casa buscando objetos valiosos. Após saírem da residência, são presos em uma blitz realizada pela Polícia Militar quando já estavam próximos de sua residência. Como será analisada a responsabilidade criminal das amigas Tereza e Sebastiana? Justifique e fundamente a sua resposta. Bom, tranquilos, estamos diante aqui de um crime de roubo. Estamos diante de um crime previsto lá no artigo 157 do Código Penal. É importante só que vocês entendam, eu já olhei algumas questões, algumas provas. Alguns colegas não observaram algumas situações importantes. Primeiro, o fato de ter utilizado uma arma de fogo de uso proibido. Segunda questão importante,
também não observaram o fato delas terem trancado a vítima em sua residência. Então vamos lá. Primeiro, trata-se de um crime de roubo do artigo 157 do Código Penal. Temos aqui algumas modalidades qualificadas. Vamos então ressaltar e você tinha que colocar isso na resposta. Primeiro, tem concurso de 2 ou mais pessoas. Primeira modalidade qualificada. 157, parágrafo 2º, inciso de número 2. Tá? Vamos lá. Outra modalidade qualificada. 157, parágrafo 2º, inciso de número 5. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade. Maravilha? Mais uma outra qualificadora presente. E temos aqui uma outra situação, que eu devo reconhecer uma causa de aumento. Isso foi inserido, eu falei muito bem nas nossas aulas, foi inserido no ano de 2019, que é a figura do 157, parágrafo 2º B. Foi inserido pela Lei 13.964 de 2019. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, a R15 é proibido, aplica-se a pena em dobro. Então, essa questão teria que ser colocado. 157, parágrafo 2º, incisos de número 2, inciso de número 5 e parágrafo 2º B do Código Penal. Primeira resposta é essa. Segunda, professor, trata-se de um crime consumado ou de um crime tentado? Segundo arcabouço jurisprudencial, segundo o entendimento pacificado, uníssono dos tribunais superiores, devo reconhecer que este crime foi consumado, porque eles tiveram uma posse, mesmo que momentânea, da coisa. Então, trata-se de um crime de roubo consumado e não tentado. Então, a sua resposta tem que ser com base, então, nos entendimentos da jurisprudência dos nossos tribunais. Este crime de roubo não foi um crime de roubo tentado, mas consumado, porque eles tiveram, mesmo que provisoriamente, mesmo que temporariamente, a posse da coisa, a posse da res furtiva. Tudo bem? Espero muito que todos tenham colocado todos estes dispositivos nas alternativas. Maravilha, colegas? Tranquilos? Todos acertaram? Não? Acertaram? Acho que eu só não coloquei o emprego de arma. Não colocou da alteração em 2019? Pois não? Aproveitando o gancho do tema que a gente está falando agora sobre o roubo, Certo. assim como as coisas que qualificam o crime no roubo, no homicídio, que, por exemplo, o juiz ele não pode colocar 2 qualificadoras no único crime, ele pode, no caso, ter uma causa de aumento, Tá, né? vamos lá. E no caso do... Tá, o que pode acontecer na prática? Pode falar. Pode existir 2 qualificadoras, uma qualificadora e outra qualificadora? Pode sim. O crime pode ter 2, podem ter 3 qualificadoras, não tem problema nenhum. A observação que eu faço para você, Carol, aqui na sua pergunta é a seguinte: se a mesma qualificadora não é causa de aumento, qualificadora é elevação do mínimo e do máximo da pena. Causa de aumento é uma fração, 1/3, metade, dobro. Então, se a mesma qualificadora, vamos imaginar que tenha 2 qualificadoras, se uma dessas qualificadoras também for reconhecida como uma agravante, o magistrado vai utilizar uma para agravar a pena e a outra como qualificadora de um crime. Ele não pode jamais, utilizar como qualificadora e como agravante. Agora, se eu tenho 2, possibilita ao juiz uma elevação da pena base. Então, se eu tenho 2 qualificadoras presentes e o crime vai de 4 a 10, com 2 presentes, ele me permite elevar essa pena base um pouco acima dos 4 anos. Tá bom? Muito boa a sua pergunta. Tá legal a sua pergunta, Okay. Bacana, tá? Isso cai muito em prova de concurso, cai muito em prova de concurso para magistratura e cai também concurso para o Ministério Público. Esse tipo de pergunta é mais profunda. Vamos lá, mais uma questão para encerrar nossa aulinha aí. Tá tão gostosa, podia ir mais tempo, né? Eu, pelo menos, estou me divertindo com vocês aqui. Vamos lá.
Petrônio das Neves resolveu atingir a honra de seu primo Junqueira durante um determinado programa de televisão, dizendo que o primo, abre aspas, era um inútil por ser nordestino. Qual o crime praticado? Caberá fiança? Qual ação penal cabível? Justifique e fundamente sua resposta. Vamos lá. Né? Então, camarada, o primo, que primo bacana, né? Primo legal pra caramba. Toda família tem um primo legal, não tem? Toda família tem um priminho legal. Então ele fala que o camarada é um inútil por ser nordestino. A pergunta que eu estava aqui é a seguinte: isso é injúria racial ou isso é racismo? Lei 7.716/89. Isso é crime de racismo. Não é injúria racial, professor. Por que não é injúria racial? Porque eu não individualizei a conduta. Como eu não individualizei, eu falei você, Junqueira. Eu coloquei de forma generalizada. Então isso é crime de racismo. Alguns colegas responderam injúria racial, 140 parágrafo 3º, também conhecida como injúria preconceituosa ou injúria qualificada. Erraram, porque aqui é crime de racismo, lei 7.716/89. Pergunta-se, cabe fiança no crime de racismo? Não, professor, porque o crime de racismo é inafiançável e imprescritível. Então você ia colocar bonitinho, né? Crime de racismo, ia justificar por qual motivo. Não cabe fiança, a lei diz que não cabe fiança. Qual é a ação penal cabível, professor Lucilo? No crime de racismo, a ação penal cabível é a ação penal pública incondicionada. Eu não preciso de qualquer requisito, né, de autorização para que o Ministério Público possa oferecer uma denúncia ou muito menos possa nascer um inquérito policial. Tudo bem? Tranquilos? Espero aí, né, que tenha sido uma vez de prova legal. Pergunto aos colegas mais uma vez, este é o momento, por isso eu pedi para que todos os professores fizessem vista de prova. É um direito que assiste a vocês esta vista de prova. Eu pergunto aos colegas, tem mais alguma indagação que vocês queiram fazer em relação à prova de direito penal? Alguma dúvida, alguma colocação, alguma sugestão para a prova N3? Repete essa N2. Gostei.